Eu vou trazer aqui as declarações do meu querido amigo Bruno Queiroz, do Tricolor. Será que o Bruno representa boa parte da torcida do Bahia que acredita no projeto a longo prazo, mas ao mesmo tempo desistiu deste elenco atual do Bahia? Será que esse elenco atual, com jogadores que nas condições do Bahia custaram verdadeiras fortunas, não tem a capacidade de entregar um título grande para o Bahia? Será que o Bahia vai ter que fazer uma nova reformulação? Porque assim, vamos ser sinceros, de 2003 para cá foi feita uma reformulação. De 2023, De 2023 em comparação a 2022, o Bahia é de 2022 para trás e de 2023 para adiante. Porque a partir de 2023 foi o Grupo City, né? Todos os investimentos de 2023 vieram através do Grupo City. Por mais que tenha virado formal mesmo a parceria em 2023, mas as negociações já vinham desde 2022, você sabe disso. Então, em 2023, nós já tivemos um Bahia com mais de 100 milhões de reais em contratações. Infelizmente, não foi aquilo que se esperava. O time lutou para não cair, mas contratou e se manteve na Série A. Foi um ano que, até aquele momento, o Bahia nunca tinha gasto tanto dinheiro contratando jogadores. Foi 15 milhões no Cauli, 13 milhões no Diego Rosa, não sei quantos milhões em um e outro. Johanna Chaves foi 18 milhões e por aí vai. Ok? Depois veio uma nova reformulação dentro do que já tinha sido reformulado. Diego Rosa pegou o beco, Kaique foi devolvido, depois voltou, mas tinha sido devolvido, Arthur Salles foi embora, o Johanna Chaves saiu, e assim, teve uma reformulação dentro do elenco do Bahia, e o Bahia trouxe Caio Alexandre, Luciano Juba, Luciano Juba foi em 2023, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, trouxe o Gilberto, se não me engano, lateral, trouxe um monte de gente, e aí teve um elenco mais reforçado, e aí sim, o Bahia fez uma campanha melhor, foi 8º lugar na Série A do Brasileiro. Em 2025, aproveitou o bom que teve de 2024, trouxe mais alguns reforços e o Bahia foi uma casinha melhor, 7º lugar do Campeonato Brasileiro. Além disso, ganhou a Copa do Nordeste em 2025, coisa que em 2024 tinha farrapado. Lembre-se que em 2024, mesmo com um elenco melhor, o Bahia foi eliminado pelo CRB, se não me engano. Mas, gente, a verdade é o seguinte, claro que o Bahia melhorou. Claro que em termos de investimento extra-campo, o Bahia está bem. Não deve mais a ninguém, paga salários em dia, está construindo, já começou a obra do CT. A obra do CT já começou. Ninguém está falando, mas a gente já sabe que já começou. O Ferran Soriano, há um mês atrás, esteve na Bahia, na inauguração ali da primeira pedra do CT, aquela coisa simbólica. Mas e jogo dentro de campo? E futebol dentro de campo, gente? O torcedor do Bahia fala assim, Campeonato Baiano, alguns, né? Copa do Nordeste, já não é com a gente, nós estamos em outro patamar. Que patamar está o Bahia que não consegue brigar com os outros clubes grandes do futebol brasileiro por um título grande? Título que o próprio Bahia já venceu, né? Em 88 tinha sido campeão brasileiro, em 59 também. Ok, o de 59 foi homologado, era outro torneio, era Taça Brasil, Robertão, sei lá o quê, mas vale como campeonato brasileiro. Porque se vale para o Santos, se vale para os outros, vale para o Bahia também. Então o Bahia é bicampeão brasileiro. Mas nesse momento, o que é que falta ao Bahia? O que é que falta ao Bahia para o Bahia ganhar título grande, para o Bahia brigar de verdade? Porque o Bahia, nesse momento, a impressão que passa é que o Bahia é um time de meio de tabela. Meio de tabela entre aspas, né? Porque meio de tabela é uma forma de falar, né? Porque meio de tabela é 10º lugar. Mas dos 10 primeiros é meio de tabela. Ali 5º, 6º, 7º, 4º, não é nada além disso. E aí, dá uma olhada no que falou o Bruno do Tricolor. Minha agonia como torcedor do Bahia acabou no jogo de ontem, se referindo a Flamengo 2, Bahia 0, tá? Eu decidi que vou apenas esperar essa primeira fase de construção do projeto passar. O nosso teto máximo nessa etapa do processo é brigar por uma vaga no G4. E é nisso que eu vou focar minha torcida. E ele continua. Sendo realista, para atingir esse objetivo, engolir um placar como o de ontem é completamente normal. A briga do Flamengo é em outro patamar, a nossa, por enquanto, é outra. Ou seja, arregou, né? Bruno desistiu, arregou, falou aí que a briga do Bahia é outro patamar, mas não o patamar de Flamengo, de Palmeiras, ou seja, o Bahia não vai ser campeão de nada,
pelo menos segundo a expectativa do Bruno do Tricolor 1. Bruno esse que tinha gravado um vídeo criticando o Everton Ribeiro, mas misteriosamente ele apagou o vídeo. Deve ter tido seus motivos, porque ele ontem fez um pós-jogo criticando o Everton Ribeiro. Deve ter tido seus motivos, tá, gente? Para ter criticado o Everton Ribeiro, que não jogou nada contra o Flamengo ontem, mas, segundo alguns influenciadores do Bahia e torcedores, tem muito crédito e eu entendo, realmente, Everton Ribeiro, com a idade que tem, ainda é, em 2026, um dos melhores jogadores do Bahia. Agora me explique. Gente, vamos lá ver. Por mais que Everton Ribeiro seja craque e ele ainda esteja jogando bola, tem cabimento um time que já gastou 1,1 bilhão de reais desde quando o Grupo City chegou, ter o Everton Ribeiro como uma das principais, ou talvez a principal referência no futebol. Eu sei que esse 1,1 bilhão não foi todo com o futebol. Tem o CT, tem as dívidas, teve contratações e tal, mas no mínimo, o Bahia já gastou em 2023, 24, 25 e 26 uns 400 e para lá milhões de reais. Tem cabimento você gastar quase 500 milhões de reais e a sua principal, digamos assim, referência ser o Everton Ribeiro. Não estamos falando de um Everton Ribeiro do Cruzeiro, da seleção, do Flamengo quando chegou. Não, estamos falando de um Everton Ribeiro em fim de carreira e que já está no seu 3º ano de contrato no Bahia. Não estou falando do Everton Ribeiro de 2024 não, porra. Estou falando do Everton Ribeiro que muito possivelmente, talvez, encerre a sua carreira no final do ano. Tem cabimento isso? Para mim, desculpa, não tem. Para mim não tem cabimento. E eu estou fazendo uma crítica aqui agora ao Bahia, mas essa crítica seria igual se fosse ao meu clube, o Sport. Não tem cabimento. Se você, torcedor do Bahia, acha normal isso, sinto muito. Nós não concordamos. E para terminar, olha esse comentário que foi abaixo do comentário do Bruno. Para mim, o Bahia virou um Bragantino. Não ganha nada relevante, mas não cai. A diferença é que ganharemos os baianos, já que nos tiraram a Copa do Nordeste. Títulos relevantes só se surgir megas estrelas das divisões de base, tipo Vini Júnior, Endrick ou Estevão. Meu amigo, se surgir grandes estrelas assim na divisão de base do Bahia, eles serão vendidos, porque o Grupo City vai vender. O Grupo City vendeu o Thiago ao futebol norte-americano, 30 milhões de dólares, né? Se não me engano, vendeu. 30 milhões de reais, sei lá, já não me lembro. Vendeu o Thiago ao futebol norte-americano. Se surgir essa galera, o Grupo City vai vender. Agora, o comentário é correto. O Bahia virou um Bragantino. Bons investimentos, estrutura, top 10 do futebol brasileiro e só. Uma Sul-Americana, uma Libertadores, aí vai na Libertadores, cai na fase de grupos, cai na pré-Libertadores, cai nas oitavas, não importa. Cai, ou seja, não chega a um objetivo final. Copa do Brasil, nem pensar, não ganha nada. E aí, o que poderia ganhar, que é a Copa do Nordeste e os campeonatos baianos, a Copa do Nordeste foi meio que tirada do Bahia, mas foi tirada porque o Bahia fez por onde não participar da Copa do Nordeste, figurando entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Sim, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª colocação, e aí vai para uma Libertadores, pré-Libertadores, ou Sul-Americana. Eu acho que para mim, na minha opinião, esta fórmula da CBF deveria ser até times de Libertadores. Times que jogam Sul-Americana deveriam jogar torneios regionais. Porque às vezes o cara com uma 13ª, 14ª colocação vai para a Sul-Americana. Quase que o Vitória, ano passado, não participava da Copa do Nordeste esse ano, porque teve um momento que o Vitória estava ali na 15ª, 14ª, e depois caiu, aí lutou para não cair, aí não conseguiu vaga na Sul-Americana, aí está participando da Copa do Nordeste esse ano. Se não, até o Vitória, que lutou para não cair, não iria participar da Copa do Nordeste. Eu acho que a CBF tem que rever isso. Times de Libertadores, beleza, mas Sul-Americana não, porque quem está na Sul-Americana tem que jogar regional. É simples. Enfim, mas isso é conversa para outro tema, né? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, traga mais torcedores do Bahia aqui pro Nerd Bahia, um canal feito por um não torcedor do Bahia, para você do Bahia, com sinceridade, com carinho e com verdade. Na hora de elogiar, a gente vai elogiar. Na hora de criticar, vamos criticar, porque nada é perfeito. Perfeito? Só Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, galera.